E sobre o caso de reinfecção confirmado em uma mulher de 37 anos no Rio Grande do Norte, nós vamos conversar com o infectologista, que é chefe do Departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista, Alexandre Naime. Bem-vindo novamente, doutor. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor, então vamos falar aí da notícia, que está repercutindo hoje. Meses atrás tivemos notícias pontuais de reinfecção pelo coronavírus em outros lugares do mundo. Só que desta vez é a primeira vez, portanto, que temos um caso confirmado no Brasil e confirmado, inclusive, por órgãos competentes do nosso país. Então, doutor, o que nós sabemos sobre essa reinfecção, como foram feitos os estudos e a investigação? Como você bem falou, Lívia, nós conversamos alguns meses atrás, em agosto, houve o primeiro relato mundial de um caso de reinfecção confirmada, que foi naquele paciente de Hong Kong. Então, como é que é feita essa confirmação de reinfecção? Você analisa o exame que detectou a presença do vírus da Covid-19 num primeiro episódio e depois, numa segunda suspeita, você colhe de novo esse material e faz uma análise chamada sequenciamento filogenético. Esse nome complicado significa descobrir algumas diferenças no material genético do primeiro vírus em relação a um segundo episódio. Então, isso foi pela primeira vez descoberto num paciente de Hong Kong e até hoje, até a data de ontem, nós não tínhamos casos confirmados no Brasil. Existiam várias suspeitas, já são 26 casos no mundo inteiro confirmados. E ontem foi realizada a primeira confirmação, uma médica de 37 anos, que trabalha tanto no Rio Grande do Norte quanto na Paraíba. Ela teve um primeiro episódio de síndrome gripal em junho e foi isolado o vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, inicialmente nessa época em junho, e agora em outubro um novo episódio de síndrome gripal. E nesse novo exame, foi isolado um vírus diferente do primeiro. Então, foi o primeiro caso confirmado laboratorialmente com análise filogenética de reinfecção pela Covid-19 no Brasil. Doutor, e no caso de uma reinfecção, dentro dos casos que nós conhecemos, qual que é a potência do vírus? Na segunda vez, o vírus pode apresentar maiores complicações ou depende de cada organismo? Essa é uma resposta que a ciência não tem ainda, Lívia, porque, como eu falei, são 26, agora 27 casos confirmados com essa da médica brasileira, então varia muito de caso a caso. Teve caso como essa da paciente brasileira, que os 2 episódios foram somente de uma síndrome gripal, teve caso em que o segundo episódio foi bem mais grave, teve caso que o segundo episódio foi mais leve. Por enquanto, não temos um padrão, não temos uma resposta comportamental que possa ser aplicada para a maioria das pessoas. O que chama a atenção é que esses casos cada vez estão sendo mais frequentemente confirmados e talvez mostre que para algumas pessoas ou para uma parcela das pessoas, a imunidade contra a Covid-19 não seja perene, não seja duradoura, seja temporária, talvez 3 meses, 6 meses. Nós vamos ter que observar esses casos de reinfecção para entender melhor qual é a duração da resposta imunológica de memória da defesa após um episódio de Covid. Tá muito cedo ainda, para ter uma conclusão. Doutor, e esses casos de reinfecção interferem em algo no andamento dos estudos das vacinas? Provavelmente vão se implicar em necessidades de se avaliar repiques ou novas doses de vacina. A gente não sabe ainda quanto tempo a imunidade gerada pelas vacinas, e lembrando que são várias candidatas à vacina, quanto tempo cada vacina vai dar de proteção. Então, os resultados de eficácia que nós temos publicados são resultados parciais, resultados a gente chama de interinos, né? E eles avaliam 3 ou 4 meses de proteção. Então, por exemplo, a vacina da Oxford, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, que saíram os resultados de eficácia em torno de 90%, foi esse período. Em 3, 4 meses, a taxa de proteção foi essa, mas a gente não sabe quanto tempo, na verdade, essa resposta, essa proteção vai durar.
A vacina da Pfizer, por exemplo, doutor, está sendo aplicada no Reino Unido, será dividida em 2 doses. A minha dúvida é, nesse intervalo entre a primeira e a segunda dose, a pessoa pode ser infectada pelo coronavírus? Pode sim, e essa é uma premissa básica das vacinações, né? Você demora um pouco para fabricar, para ensinar o seu sistema de defesa a responder, a atacar o vírus e proteger o organismo. Então, não é só com anticorpos que as vacinas ensinam o sistema imunológico a se defender, também com a resposta imune celular, resposta imune mediada por linfócitos T. Isso demora um pouco, mais ou menos entre 10, 14, 2 semanas, mais ou menos, 10 a 14 dias. Ou seja, nesse intervalo inicial, a pessoa não está protegida. Nós temos um exemplo prático muito forte disso, que é a vacina da febre amarela. Você toma a vacina, você tem que esperar cerca de 10 dias para se considerar protegido. Então, para a vacina da Covid não vai ser diferente. Por isso, até a necessidade de uma segunda dose para melhorar um pouco aquele estímulo inicial, aquelas aulas iniciais, entre aspas, que a vacina deu para o sistema imunológico para ele conseguir se proteger. Doutor, agora a minha dúvida é a seguinte, esse caso de reinfecção, ele era esperado? Pode parecer agora um pouco leigo da minha parte, mas ao longo da vida nós pegamos gripes, né, e doenças diversas vezes. Eu não sei se o vírus ele sofre mutações, ele vem mais forte, ele vai se ajustando, mas a ciência esperava que o coronavírus poderia sim ter esse caso de reinfecção nas pessoas. Esse vírus ele também sofre mutações? A sua pergunta, na verdade, é ótima, Lívia, porque depende de cada micro-organismo. Tem doenças que a gente cria uma resposta de defesa perene para o resto da vida. Por exemplo, os vírus que a gente tem contato na infância, sarampo, cachumba, rubéola. Hoje em dia, é lógico que a gente tem vacinação, mas a gente sabe que são doenças que não têm um segundo episódio. Você tem a primeira vez e você já fica imunizado para o resto da vida. Você toma a vacina na infância e ela dura provavelmente o resto da vida. Às vezes precisa de uma segunda dose, mas geralmente você já fica com a imunidade perene. Outras doenças não. Por exemplo, influenza, que é o vírus causador da gripe, você pode ter várias infecções, até mesmo pelo subtipo, e por isso que a vacinação precisa ser anual. Então, tem doenças que geram um padrão de resposta imunológica perene para o resto da vida, e tem doenças que não. Você tem uma imunidade temporária, e por isso a vacinação, quando existe, ela também precisa ser recorrente. Mais um exemplo, tétano. As pessoas devem se imunizar contra o tétano a cada 10 anos, porque é esse o tempo em que o sistema imunológico consegue deixar os anticorpos prontos caso você entre em contato com a bactéria Clostridium tetani. Doutor, e as linhagens distintas do vírus que foi detectada nessa paciente do Rio Grande do Norte estão em circulação no Brasil. Com isso, reforçamos a necessidade de que a população mantenha as medidas preventivas contra a Covid-19. Por que eu pergunto isso? Porque já ouvi que, após a vacina, nós ainda teremos que continuar com essas medidas de segurança, por exemplo, o uso da máscara. Como que vai funcionar esse processo? Olha, Lívia, eu acho que o que esse caso de reinfecção, esse primeiro caso de reinfecção no Brasil traz de mensagem, na verdade são 2 mensagens. Primeiro, quem já teve Covid, infelizmente, não está protegido contra um segundo episódio. Já existem vários casos relatados, esse brasileiro, então, repito, é o 27º no mundo, e provavelmente isso vai se repetir com alguma frequência. Talvez não seja o padrão determinante, talvez a reinfecção aconteça mais longamente, não só depois de 3 meses, mas depois de mais algum tempo, mas chama a atenção que quem já teve Covid não necessariamente está protegido para o resto da vida e talvez isso seja só temporário. Segundo, quando nós tivermos a vacina vai ser um dos itens do pacote de proteção contra a Covid. Então guardem esse termo. Toda a estratégia de prevenção contra doenças infecciosas nunca é feito isoladamente com uma medida só. É um pacote de medidas. A vacina com certeza vai ser o item principal, porque ela vai fornecer, os estudos preliminares têm mostrado aí um alto índice de eficácia, em torno de 90%, mas o pacote, além da vacina, vai incluir manutenção do uso da máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Isso vai ser necessário
até o momento, Lívia, que eu espero que um dia a gente faça uma entrevista com a seguinte notícia: o vírus da Covid-19 não está mais circulando no Brasil. Aí sim, nós vamos poder abandonar essas medidas de prevenção e ficar tranquilos, porque não vai haver mais risco de infecção. Doutor, eu até notei isso que o senhor disse, a vacina será um dos itens do pacote de proteção da Covid-19. Nós conversamos com Alexandre Naime, chefe de infectologia da Unesp. Doutor, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, por todas as informações. Eu que agradeço o convite e deixo um abraço para todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan.